Foi. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui então, novamente, eu e Natália, reunidas para esse segundo episódio do nosso podcast, nosso BiroCast. E hoje nós vamos iniciar, né, uma série que nós resolvemos dividir entre 3 partes para poder falar sobre dependência emocional, para que seja realmente um assunto que possa ser mais aproveitado, mais esmiuçado, né? De uma forma mais completa, a gente resolveu dividir, porque senão a gente vai virar a noite aqui falando e ainda vai sobrar tempo, vai faltar tempo, na verdade. Então, a gente começa a nossa série de dependência emocional abordando lá o início, onde tudo se origina, que é na nossa infância. E aí, para falar sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre as 5 feridas emocionais, né? Onde a gente identifica na nossa criança interior, lá na nossa infância. E a Natália, que é especialista nessas feridas, né, nas terapias com a criança interior, vai hoje ter um espaço a mais para brilhar aqui. Eu vou estar trocando uma ideia com ela, fazendo algumas perguntas, porque, de certa forma, também, né, eu ainda não tenho um total conhecimento, estudo bastante, me curo bastante, ela sabe muito bem, temos várias coisas aí para curar. Então, assim, deixarei que ela inicie esse processo desse episódio falando sobre as feridas e o quanto isso realmente é importante e respinga aqui na nossa vida adulta e principalmente nas nossas relações, em todos os níveis, né, Natália? Real. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá a hora que vocês vão estar vendo isso aqui. É. Mas bem-vindos ao nosso BiroCast. E na verdade a gente vai dar só uma pinceladinha, né, nas 5 feridas, para dar uma explicadinha para vocês, mas o nosso foco é na dependência emocional, né? No abandono, no autoabandono. Dá para a gente falar um pouquinho sobre a rejeição, né? Que os dois ali estão muito próximos, e essa relação pai e mãe, e o quanto depois dessa primeira relação, né, do que a gente olha para o masculino e para o feminino, que vai ser o nosso segundo episódio dessa série, que a gente vai falar um pouquinho mais, o que a gente aprende, como a gente projeta nos outros, né? Tudo isso. E nas nossas relações, que vai ser o terceiro episódio. Como essa dinâmica toda, todos esses registros dos traumas, eles acabam reverberando em todas as nossas áreas, né? De relacionamento, o nosso profissional, no nosso meio social, com amigos, enfim, né? Então, assim, qual é o intuito aqui da gente falar, né? Eu e o Paulo, a gente gosta muito de falar sobre qualidade de vida, a gente ter qualidade de vida, porque esses são os nossos valores. A gente quer ter uma qualidade de vida, a gente quer se conectar, né, à fonte criadora, à abundância, e o nosso trabalho todo é voltado para isso, né? O meu trabalho é muito mais ali sobre os traumas, a Paola já fala mais do mundo material, do corporal, né? Porque a gente precisa das duas coisas aqui, mas entre essas duas coisas tem os traumas. E para começar, assim, já dando no pulmão, a gente precisa falar que eu tenho a mesa da cura da criança interior. Eu nem gosto de falar da cura da criança interior, porque as pessoas elas vêm achando que o poder está no tratamento da mesa. E qual é a primeira coisa, e que ensinam muito errado na internet, que é assim: ai, se eu olhar para minhas feridas, se eu olhar para minha criança, a cura da minha criança, eu quero curar. O que significa a palavra cura? Sarar algo que está adoecido. A gente não está doente, não tem nada de errado com a gente. A gente tem que eliminar, em vez assim de querer curar, tirar alguma coisa dali, a gente tem que integrar. Esta é a cura dos nossos traumas. Porque o trauma, ele não some, ele não vai embora. Não vai ter um dia que tu, ai, nunca mais me senti rejeitada, nunca mais me senti abandonada, nunca mais fiquei preocupada, nunca mais fiquei com vergonha. Não Eles vão ser existe. acionados por muito tempo ainda, né? Através de gatilhos aí. A gente só precisa estar cada vez mais consciente de entender esses gatilhos e integrar esse trauma para poder saber lidar na nossa vida, né? A cura se dá quando aquilo não tem mais poder sobre ti e tu já imediatamente reconhece
que aquilo é um gatilho, que aquilo é um mecanismo de defesa e tu aprende a lidar. Só que o que começa a acontecer quando a gente fala de trauma? A gente nega porque dói. E a É. gente teme sentir. Então, o que a gente precisa fazer? Qualquer coisa que seja um mecanismo de defesa nosso, a gente precisa ir lá, olhar para aquilo e dar um lugar. Por quê? Imagina que nós nascemos completos. E até os 7 anos, a gente tem todos os chakras abertos, a gente não tem esse senso de ego, de personalidade. Então, e o nosso cérebro é em teta, né? Então, assim, tudo a gente absorve, a gente não sabe discernir quando dizem, ai, assim eu não gosto, isso é feio, tu é feia, tu é boba, não seja egoísta. Tudo que foi implantado na gente até os dias de hoje, ele tem um caminho. É um filmezinho, sabe? Então, todas as coisas que faz tu te sentir com aquela mesma sensação de dor, né? E quando a gente fala de feridas emocionais, que a gente fala de rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça, não quer dizer que tu foi uma pessoa que foi humilhada, rejeitada, abandonada, injustiçada, mas a tua percepção em relação àquele evento. Vamos dar um exemplo assim, vamos dizer que a Paola foi exposta a pessoas, né? E a gente fala muito dos pais. Mas se vocês pensarem assim, quando eu pergunto, tu teve algum problema com teu pai? E as pessoas falam, não, o teu pai era um homem que era o provedor da casa, ele era rígido, ele era autoritário, ele sabia te acolher? Não, normalmente os pais são mais agressivões, o quê? Porque naquela época a gente sabe que ninguém integrava masculino e feminino, tem muito machismo, tem muito abuso. Por quê? Crianças feridas ferem outras crianças. Então, num campo que só tem feridas, não tem como receber amor incondicional. Tem controle, tem abuso, tem várias coisas, né? Só que se a gente para pensar, tudo bem, o nosso pai pode ter sido um homem indisponível emocionalmente. E aí a gente fica sentindo aquela necessidade de ser aprovada pelo nosso pai quando a gente fala em abandono, e estamos aqui para falar mais em independência, né? Uhum. O que acontece quando surge isso? Não é só o pai. Começa a acontecer uma dinâmica na vida da mulher que é: eu vou me atrair pelo primeiro namorado. Ele tem várias características do pai, né? E aí a gente fica com aquela sensação de que o masculino tem que nos dar o amor que o pai não teve. É a mesma coisa com a rejeição. Às vezes a gente tem problemas com a mãe, surgiu traumas ali em relação à mãe, com medo da rejeição, e quando a gente é adulta, a gente se sente competitiva com outras mulheres, a gente acha que aquelas mulheres vão fazer julgamentos sobre o nosso corpo, sobre a nossa forma de ser, sobre aspectos, sobre padrões. Só que aquilo é só uma projeção do que a gente ouvia da mãe. Mães que foram muito julgadoras, mães perfeccionistas, né? Mães narcisistas, muitas vezes. Então a gente não confia no feminino. E uma pergunta que eu queria te fazer até, porque pode ser que seja realmente uma dúvida de todo mundo, assim, essas sentimentos aí, através dessas feridas, não quer dizer que eles nunca estão claro e evidentes para nós, né? Não quer dizer que a gente tenha sido, como tu falou ali, rejeitado, abandonada, e pode ser que não seja também naquele momento ali que a gente já tem clareza, pode ser lá na gestação da nossa mãe, na hora no momento da concepção, da mãe rejeitar naquele primeiro impulso, aquela gravidez, de não ter desejado, o pai de ter pensado em abandonar aquele filho, e reflete tudo naquela criança e a gente vai, né, trazendo aquilo dentro do nosso inconsciente. Então, assim, a importância de entender por que a gente vai buscar isso aí, porque de algum lugar ele vem. A gente não tem essa consciência, essa clareza, mas a gente vai Não tem rastrear. só um lugar para a gente buscar. É, Não tem, porque assim, ó, o que eu vejo, por exemplo, nos atendimentos com a minha mesa? O atendimento da mesa, a gente investiga o momento que aconteceu. Então, pode ser de origem reencarnatória, na infância, do 1 aos 12 anos, depois do nascimento. Pode ser de origem ancestral, né? Então, quando a gente fala disso, cada situação é uma. Então, a gente precisa ter um tratamento com essa mesa.
Então, o que que eu sempre faço? Hoje, se tu vem com uma situação que tu fala assim, eu preciso olhar para minha criança, baseado nos teus desafios de hoje, eu vou ver em que momento. Porque não tem como a gente ter se sentido uma vez rejeitada, uma vez abandonada, Não, claro que uma não. vez traída, E nem entende? sempre é também só pelo pai e a mãe, né? Às vezes é lá no colégio, aquela humilhação, aquele momento desconfortável que tu te sentiu rejeitado, abandonado, humilhado, e tu interiorizou aquilo e levou. Então, assim, é tudo lá, né? Não precisa Lá, ser porque especificamente. assim, quando a gente fala independência, a gente até pode olhar para o pai, mas se tu parar para refletir, aí tu pensa, qual foram os homens que tiveram depois do teu pai? E muitas vezes todos esses relacionamentos, namorados, algum lance que a gente teve foram muito mais tóxicos para nós do que o próprio pai. Então, assim, é um reforço do masculino que faz tu levantar a barreira, mas aí tu pensa, por que que a gente pensa sempre no pai? É a referência do É, masculino. E a gente tem que olhar para os relacionamentos. É que nem relacionamentos com amizade de mulher, né? Aí eu tive umas amigas bem sacanas comigo, por exemplo. Tu olha para o teu relacionamento da mãe, ou colegas de trabalho. Como é que tu podia confiar na tua mãe? Então, provavelmente tu atrai mulheres que ou te traem, né? Ou ficam de olho no teu namorado, ou nas tuas coisas, ou nas tuas conquistas, ou no uhum. teu jeito, porque ela tem um problema com a mãe. Então, é uma comunicação daquilo que tu tem que olhar. Então, tu precisa olhar para aquilo e é o padrão que tu tá atraindo. Então, nunca é culpa do outro, entende? Então, É, a gente adultecer é se colocar como soberana na nossa vida. Pode até ter doído, pode até ter passado um monte de gente filha da puta na nossa vida, mas a gente não pode tirar a responsabilidade de que eu tenho um padrão que atrai isso, atrai esse tipo de pessoa. E é eu isso aí. preciso olhar para isso. Quando eu curo esse padrão, a coisa muda. E eu cresço. Por quê? Porque esse padrão está me sinalizando que precisa haver uma mudança aqui. Eu É isso aí preciso. que eu ia falar, porque para muitas pessoas aqui que estão escutando, talvez até pela primeira vez, e nós, como já trabalhamos com isso, já é algo bem mais corriqueiro. E, enfim, mas tem muita gente que nunca nem ouviu falar no trabalho, no tratamento, de olhar para a criança interior, né? Então, assim, nem a maioria não vai chegar nessa conclusão de que eu preciso olhar para minha criança. Mas o que que vai fazer que vocês entendam que precisa olhar para essa criança? Olhar para os relacionamentos de vocês, né? Com quem que vocês andam por quem vocês andam se atraindo? Com quem vocês andam se relacionando? Como é as relações, né? No trabalho, na amizade. Tem gente que também diz, ah, meus amigos só me enganam. Então, assim, olhem para as relações de vocês. E aí, para vocês entenderem o porquê desse padrão, aí a gente tem que ir lá para a criança, para fazer esse trabalho de entender de onde vem esse padrão que está sendo reproduzido. Porque nem todo mundo vai ter essa clareza. Eu preciso trabalhar minha criança interior. Então, assim, olhem para os relacionamentos de vocês. Aquilo que vocês vêm repetindo com um padrão tóxico, abusivo, de sofrimento, o famoso dedo podre, né? Então, assim, vamos ter que olhar para essa criança aí e fazer um tratamento de integrar, de acolher, de entender, de buscar ressignificar essas feridas, né? Para poder sair desse padrão. Ah, Até porque quando a gente fala assim, ah, eu tenho dedo podre, parece que a gente está culpando o outro, né? Ai, só vem embuste para minha vida. Na verdade, a gente tem que curar aquela nossa parte que que atrai atrai. esse padrão. É que nem quando a gente começa a se relacionar e o cara se some, o cara Uhum. começa a mentir, dá desculpa, ele não quer afirmar nada. Aí é muito fácil culpar o homem, chamar de boy lixo, chamar de embuste. Mas, gente, pensem, quando a gente também não quer ficar com um cara, que normalmente é aquele cara bonzinho, disponível, que Quem quer, gosta, né? a gente também é embuste. A gente também é mina Também é lixo, tóxica. bancando a tóxica. Porque Ah, a gente também tem esse lado covarde de pegar e dizer assim, a gente tem medo da rejeição e de ser abandonada. A gente não tem aquela coragem de dizer, na verdade, eu acho que eu não quero nada contigo, mas eu não tenho coragem de falar.
Porque a outra pessoa vai se sentir magoada, vai doer, porque a gente está tratando ela que nem uma criança, culpando ela de, poxa, ela tem força, ela sabe lidar com isso, ela é uma adulta, porque a gente se vê assim. Se alguém falar esse tipo de coisa para mim, isso que eu quero falar para a pessoa vai doer, e a gente começa a carregar peso. Então, quando a gente fica botando o poder daquilo que as pessoas sentem na gente, que a gente fica carregando, isso é dependência emocional. E aí a gente olha isso por todos os aspectos, sabe? Porque é uma necessidade de ser aprovado pelo outro, de depender do outro. Tem vários níveis. Normalmente, quando a gente fala sobre dependência, a gente acha assim, ah, eu não sei ficar sozinho. Tem muita gente sozinha que é dependente emocional. Tem muita gente sozinha. Mas o que que acontece? Ela não consegue tomar decisões, ela sempre precisa consultar alguém, ela tem um poder pessoal abaladíssimo. Precisa ser validada, né? Se alguém, se ela vê que as atitudes dela desagradam, ela fica preocupadíssima, pensando assim: meu Deus. Aí aquelas coisas que a gente pensa: será que eu vou causar boa impressão? O que estão pensando de mim? E ela começa a construir uma personagem que é a boazinha, ou a salvadora, ou aquela guerreira, né? Que eu vou dar conta de tudo, porque se eu der o meu máximo aqui, ninguém vai sair da minha vida. Então, quem tem que sair da tua vida vai sair. E por que que a gente tem que integrar a nossa criança? Porque a gente acha que é a nossa criança que está ferida. Mas quem está ferida somos nós, porque não integramos a nossa criança. A nossa criança, ela não tem medo da mudança. Ela é pura, ingênua, corajosa. Ela é ingênua, ela não tem medo de se enaltecer, ela sabe que ela é maravilhosa, ela sabe que ela é autêntica, ela quer viver a verdade dela, ela tem uma leveza, só que quem resiste a essa pureza da criança é essa adulta ferida, toda desfragmentada. Por quê? Teu corpo não é bom, tira um pedaço. Teu cabelo é ruim, tira um pedaço. Teu nariz é feio, tira um pedaço. Teu dente não é legal, tira um pedaço. Porque a gente entra nessa comparação eterna, né? A criança não se compara com ninguém, a não ser que ela seja estimulada a isso. E aí a gente cresce sempre comparando com o outro alguma coisa. Aí a gente fica nos querendo nos mudar, nos moldar, enfim. Aí a gente se desassocia realmente dessa criança, que é o que nos fortalece, que nos traz um direcionamento maior. E aí vem a problemática toda, né? Toda. Então, assim, às vezes, aceitar a gente em totalidade é extremamente difícil. Eu percebo que agora começou uma leva, porque, assim, quando a gente começou aqui na internet, todo mundo começou pessoas que tinham um caminho começaram a ensinar aos outros caminhar. Só que em vez de fazer as pessoas criarem autonomia, criaram mais dependência. Incentivaram essa dependência. Por quê? Porque a gente vai lá ver o marketing persuasão, é tudo uma forma de pegar a dor da pessoa e quando a gente conhece a fraqueza dela, a gente usa essa fraqueza contra ela. Então a gente pega lá na emoção para fazer a pessoa se sentir sem chão e ter alguém. Então o que é basicamente? Quando eu estou com o meu sistema desregulado, vem alguém e regula, vem alguém e me dá a mão. Então a gente começou a achar, em vez de incentivar a gente a ter autonomia e autenticidade, começaram a botar todo mundo dentro de uma caixa de salvação. Faça isso, tem um método, é assim, eu sei como te ajudar. Pura presunção e ego. Porque daí as pessoas se acharam empoderadas, mas era um falso empoderamento. Porque não dava um passo sem consultar um mentor e tal. E eu fui uma delas que caiu muito nessas persuasões. Só que isso me doeu a um nível tão alto que eu comecei a ver que era uma dependência emocional. Então, eu comecei a olhar para a criança. Eu precisei, ó, o beija-flor aqui. Eu precisei olhar para a criança para entender de fato o que era essa dependência emocional. E eu vivi isso em várias áreas da minha vida. Porque a dependência emocional tentava me deixar num relacionamento que não era legal para mim, porque tu tinha que ser assim, tu tinha que ser assado. Eu tinha que agradar todos os seguidores,
eu tinha que isso, eu tinha que aquilo. Então, o tem que e eu preciso, ele vem do ego. Então, estavam reforçando meu mecanismo de defesa para eu me sentir cada vez mais fraca e fazer eu comprar com o meu cérebro reptiliano. É. Quando a gente começa a ver que só tá doendo aquilo e tu só tá botando dinheiro na tua dor, tu começa a ver, peraí. Então, tu vai até o fundo do buraco para entender que tu está dependente das pessoas. Só que também fazem tu acreditar que tu te escolher, tu te respeitar, tu dar limite é arrogância. E aí a gente volta lá naquele gatilho da criança. Ai, se tu fizer assim, a mãe não gosta. O Dindo vai ficar triste. É. Mais chantagem emocional. A gente não quer decepcionar ninguém. A gente não quer ser má. Então a gente começa a aceitar que a gente é a ovelha negra da família, mas ao mesmo tempo, essa ovelha negra, ela esconde uma necessidade de aprovação da família. Então ela se intitula diferentona para se proteger. Porque na verdade ela quer pertencer, porque dói, né? Então assim, a minha família não me entende, mas aquilo dói. A minha família não tem nada a ver comigo, mas aquilo dói. E a boazinha, a guerreira, todos esses personagens que a gente criou, que é um orgulho para a mãe, né? Ai, a minha filha foi muito boa, já fulana deu trabalho. Então, quantas mulheres eu escuto assim, ah, como é que foi a tua infância? Ai, coitada da minha mãe, fui muito arteira. Não é coitada da tua mãe, tu foi criança, não foi arteira, né? A criança, ela é exploradora. Então, por que que a maioria das mulheres hoje acaba perdendo a sua criatividade, né? Eu crio muitas coisas e tem muita gente que fala para mim assim, ai, queria ter essa tua criatividade. Tu tem, mas a tua criatividade está abafada pelo medo de não ser aprovada. Não, e aí que tá, né? Tu olha o comportamento de um pai e de uma mãe, porque assim, o que que querem ter um filho, mas eles não têm paciência para acompanhar a transição desse filho. E criança tem que ser criança. Para um pai, para uma mãe, é um orgulho, um filho que amadurece rápido, que é bom na escola, que não dá trabalho, né? Não dá trabalho, que é o quê? Não fazer arte, não se quebrar. E aí não tem paciência, aí vai condicionando essa criança a ela manter, se comportar daquela forma que ele entende, porque ele é adulto, é uma criança querida, mas ele é um adulto e ele entende que aquela criança seria ideal se ela fizesse aquela coisa. E a criança vai se rotulando, vai se podando, é que nem tu falou, não vai conseguindo pertencer a ela mesma. E aí vem, essas feridas vão fazendo muita força aí dentro. Aí por isso que tem uma adolescência difícil, aquela não quer sair de casa, ou ela entra num sistema depressivo, né? Ou não gosta de socializar, porque ela foi condicionada a algo que não é dela. Uma criança, cada criança é de um jeito, né? Não tem um roteiro, uma fórmula mágica. E aí esses pais precisam ter essa consciência do quanto é importante eles olharem para essa criança deles primeiro, para eles poderem ter discernimento e consciência para realmente conduzir a infância de um filho, porque essa infância é a poderosa, vai guiar ele para o resto da vida. Então, assim, para vocês entenderem o quanto é importante olhar para si, né? Entender a sua criança, integrar a sua criança, para a gente ter um olhar mais maleável para essas crianças aí, porque elas, se a gente não tiver isso, a gente vai estar reproduzindo, e aí vai ser aquela eterna pessoa que precisa sempre ter terapia para poder entender o porquê que ela é assim. Na verdade, ela se tornou assim, ela nem sabe quem ela é, né? A gente faz terapia para entender quem a gente é de verdade, porque a gente não conseguiu ser e viver aquilo que a gente veio para viver. E aí tem que ficar buscando entendimento em quem já está um pouco mais à frente para tentar nos orientar. Então, assim, é um novelinho de lã, né? Que dá pano para manga. Então, a importância de olhar para essa criança. Muito. E tu vê, né? Cada vez mais a gente está vendo mais cedo diagnósticos que eu acho que nem deveria ter para criança, né? Sim, Aí a criança já tem isso, a transtorno. criança já tem aquilo, e na verdade, porque por comparação. Aí o meu filho com 1 ano já faz isso. Aí o teu com 2 está atrasado. Cada pessoa tem o seu lugar. Aí a gente fala do desenho humano que a gente adora, né? Que esses dias a gente está trocando sobre isso. Quem quer ajuda faz os Cada desenhos pessoa humano. uma aura diferente. Como é que a gente vai comparar
uma criança, por exemplo, geradora que tem energia, com uma criança projetora, e eu e a Paula, a gente estava trocando sobre isso, né? A projetora, ela tem necessidades diferentes do que a geradora, a criança manifestante tem necessidades diferentes, a criança refletora muito mais, porque ela é totalmente cíclica, ela funciona com a lua, então ela vai estar exposta, introspectiva, às vezes ela vai precisar tomar uma decisão em 30 dias, então não adianta acelerar, sabe? E a gente quer que todo mundo seja igual. Igual. Tem respeito à autenticidade. Então, hoje, é muito natural que a gente entenda assim, quando a gente pergunta sobre alguém, quem tu é? O que a pessoa responde? Ah, eu sou chata. Ah, eu tenho um coração bom. Ah, eu sou chorona. Ela olha para aquelas qualidades e defeitos, os títulos, Ela os imputou. rótulos que ela recebeu, mas ela de fato não sabe quem é ela em essência. E hoje é essa busca. Aí todo mundo fica achando que propósito é um trabalho e propósito é o nosso estado de ser. Ser. Sou. E às vezes a gente entra numa crise existencial porque a gente fala assim, gente, mas quem eu sou? Porque tu tá muito tempo presa a ideais, a padrões, sofrendo pelas mesmas coisas, porque tem aquele registro de desaprovação e é natural da gente querer pertencer. Então, que nem a Paola falou ali, e os pais não sabem lidar com uma criança. Uma criança é um projeto de vida. Como que tu vai criar um projeto sem estudar sobre? Não tem essa coisa de, é instintivo. É instintivo necessidades básicas. Dar mamar, trocar uma fralda. Claro. Mas entender do emocional é autoconhecimento. Tanto que a criança tem a birra da criança, que a gente intitula de birra porque a gente não sabe lidar, porque não ensinaram a gente. A birra é o quê? A criança comunicando que ela precisa de regulação emocional. O sistema nervoso dela está desregulado e ela precisa de um adulto maduro. Não tivemos isso. Hoje a gente nem sabe que quando está ansiosa, bem louca, a gente precisa de regulação. A gente precisa de um outro sistema nervoso que esteja regulado por um abraço, para regular a gente ali, para acalmar a gente e tudo mais, entende? Então, às vezes é bom ter um direcionamento de quem está de fora do olho do furacão, porque duas pessoas com o sistema nervoso desregulado, dois adultos, o que fazem? O que a gente viu? Pai e mãe brigar. A gente cria na nossa cabeça que relacionamento é isso. Aí vem a normal. Homem não presta, homem é tudo igual, homem só muda de endereço, relacionamento não é para a vida toda, sabe? Ou a gente precisa casar e aceitar tudo, porque foi tudo que a gente viu na nossa família, né? Uma avó que aceitou homem que batia, bêbado, enfim, sabe? Coisas que a gente acha que não pode ter essa liberdade. Quando a gente vive essa liberdade, dói. Então, todos os aspectos são níveis de dependência emocional que a gente tem e que é do registro lá da infância, né? Porque querem colocar a gente num lugar medíocre, né? Que é mediano. Todo mundo tem que ser bom um pouquinho em qualquer coisa. Isso começa lá no colégio, começa a comparação. Então, a Paola é alguém que tinha habilidade, por exemplo, com desenho, né? Desenho ou cálculo. E aí querem que ela tire nota boa em português. Não tem como. Não enaltece aquilo que já é bom. Aí a gente começa a receber castigo, né? Não passou de ano, rodou, não tá boa, vai ficar de castigo, não vai ganhar bicicleta. É sempre uma barganha. Então a gente vive uma chantagem emocional porque foi o que a gente aprendeu. Se tu não jantar, tu não vai comer doce, por exemplo. Se tu não isso, não vai daquilo. Se tu não cumprimentar o tio, tu não sei o quê. Aí sempre assim, né? A pobre da criança, tipo, não sabe. Imagina que a gente foi incentivada a ultrapassar nossos limites. Porque imagina a criança que não aguenta mais comer, não tá com fome e tem que comer até o fim do prato. Imagina quando tu é adulta que tem que beijar um tio que tu não gosta, um tio que tem uma barba. Vi várias cenas dessas de o pai cumprimenta a pessoa, a criança não quer e gente, a criança não quer respeito. Não é nem pela criança, é para não queimar a reputação da mãe. Mas Vão dizer que meu filho é mal educado. Foda-se.
A criança, ela precisa ser escutada, ela precisa ter de limite, porque quando ela cresce, ela tem que reconhecer o abuso. E é isso que a gente não desenvolveu, tá desenvolvendo agora para a Bada Véia, graças a Deus. Em algum momento isso tem que acontecer, né? Uhum. Então, tu percebe como quando a gente fala de dependência emocional, a gente vai com foco, mas ele tem mil faces, Sim. né? A gente aprende lá. Então, todo aquele registro lá da infância, ele continua como um filme do Vale a Pena Ver de Novo. Tudo que a gente engatilha, todos os lugares que a gente vai, isso a gente repete. Por quê? É como se a gente estivesse vivendo dentro de uma redoma e a gente não visse o além daquilo. Às vezes a gente precisa de alguém que nos fale assim: olha, isso aí não tá certo, isso aí não tá legal. Para daí sim a gente, poxa, eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. É o chamado de piloto automático. Viver aquilo que tu tá acostumado. Sempre o mesmo caminho, sabe? Sabe aquela coisa quando falta luz na tua casa e tu sabe de olho fechado ir até a cozinha, tomar um copo d'água, ir no banheiro fazer um xixi? Por quê? Tu sabe, o teu corpo ele sabe o caminho da casa, vai de olho fechado, né? Então, assim, se muda algo de lugar, ou quando tu te muda, tu ainda te acorda achando que tu tá na casa antiga, até tu te acostumar que tu tá numa casa nova. Então é muito louco, gente. Às vezes é coisas que são óbvias e a gente não percebe. Tipo, Não, e acho que não é isso. agora uma coisa curiosa sobre isso, porque como o nosso cérebro, ele se programa realmente, né? Esses tempos me engatilhou, isso foi um negócio que eu vi, eu digo assim, gente, o que aconteceu? Eu ativei uma memória, eu vivi a vida inteira, né, usando, vamos dizer assim, no meu quarto, uma ordem de gavetas. E a primeira gaveta era a gaveta das minhas calcinhas. E eu me mudei, fui para outra cidade, mudei de lugar. Quando eu me mudei de novo pela última vez, eu fui abrir aquela gaveta, crente que ali estava. Gente, faz tanto tempo que eu mudei, como é que eu lembrei disso agora? Na minha cabeça, eu fiquei um tempão voltando a abrir, achando que as minhas calcinhas estavam ali. Eu assim, gente, que memória é essa louca, que a minha vida inteira foi assim. Mesmo eu tendo mudado uns 2, 3 anos, quando eu voltei para cá, não sei o que me engatilhou, eu voltei para aquela memória de que era ali que eu guardava as minhas calcinhas. Eu digo, tu vê, né, como a gente reproduz por tanto tempo um padrão que ele fica enraizado em ti, e aí depois isso é uma coisa boba. Aí tu imagina coisas importantes que realmente te machucam, né? E te traumatizam. Então não tem. Realmente é um olhar assim que tem que ver, porque cria aquele mecanismo. A gente se programa com aquilo ali. O teu cérebro vai entender como certo, mesmo que aquilo não seja legal para ti. Então a importância de tu te reprogramar, né? De tu ter liberado esses. Porque se a gente não tem essa consciência de que, puxa, eu tenho uma programação, então quando eu quero criar um hábito novo, por que que fala? Faça por 21 dias alguma coisa, para reforçar, porque se tu faz só um, logo tu esquece, logo tu volta para aquilo. E as atitudes são a mesma coisa. Se a gente não sabe certinho que a gente 21 quer. dias é o mínimo, né? Porque tem em torno ali de 180 dias para o teu cérebro realmente entender algo como uma programação normal, né? E aí, a gente fala para exercício, alimentação, para tudo, tem que ter uma constância, porque senão não vai ter resultado. Exatamente. Até porque, assim, quando a gente tem a ferida do abandono, é muito comum a gente fazer um pouquinho e logo se auto-abandonar. Porque toda ferida a gente faz pra gente primeiro, né? Quando a gente tem medo da rejeição, a gente se auto-rejeita em algum nível, a gente se abusa em algum nível, a gente se auto-abandona em algum nível, porque tem uma memória ali que fica dizendo para ti, tu não é tão importante. O que tu pensa, o que tu fala, não é tão garantido. Tu não sabe fazer boas escolhas. Aí a gente vai buscar alguém que a gente confia e a gente precisa daquela validação. Por mais que aquela pessoa concorde, não, realmente isso que tu tá pensando, isso que tu tá fazendo é legal, mas tu precisa de alguém, por quê? Porque tu te auto-abandona, tu não confia no teu taco, É que nem a sabe? procrastinação, né? Que muita gente fala que a procrastinação ele é um reflexo de uma ferida emocional.
ali, porque te auto-abandona, né? Tu fica... Total. Tem muita Ou é gente. o medo de dar certo, ou é o medo de ir para algum lugar que vai te causar um medo, e o medo, aquele medo do pensamento, da E tu não projeção, né? procrastina porque tu é uma preguiçosa, porque é isso que te faz acreditar, né? Ah, eu sou preguiçosa, eu procrastino. Não, tu procrastina porque tu tá querendo fugir de alguma coisa ali, né? Com medo daquele resultado, tá com medo de olhar para aquilo. Então, assim, tem muita gente que fala sobre procrastinação e fala besteira. Tu tem que ter uma agenda, produtividade, foco, disciplina. Não, gente. Até porque eu e a Paola, a gente gosta de falar de negócios femininos. E negócios femininos não têm produtividade, foco e disciplina. Eu gosto de dizer que é fluidez, devoção e comprometimento. Porque nós não somos lineares que nem os homens. Então a gente também tem que respeitar. É isso que faz o nosso magnetismo funcionar. Então, assim, esse resgate da nossa potência, ela tá totalmente em não nos abandonar. E o autoabandono, muitas vezes, é assim: veio a intuição e eu nego meu feminino. E Tipo, aí a gente vai falar disso no segundo episódio, porque vem um monte de coisa aqui na minha cabeça, porque hoje em dia tem muitas mulheres buscando terapia, ou também não, mas não entendendo por que aquele comportamento, porque realmente está fora da sua polaridade natural, que é o feminino, né? De realmente se respeitar, de fluir com o seu ciclo. Nossa, tem muita coisa. E a importância de saber integrar isso para realmente tu conseguir ter uns relacionamentos prósperos, né? Principalmente contigo mesmo. É que ninguém vai conseguir ter uma relação legal fora se a tua relação contigo tá toda cagada, vamos falar bem assim, né? Bem sinceramente, sou a mulher sobrecarregada, né? Na energia masculina lá, de quero dar conta de tudo, é casa, trabalho, não sei o quê, e deixa que eu faço, deixa para mim, calma, minha linda, né? Vamos respeitar o teu tempo, tu não tem que dar conta de tudo, não. Tá tudo bem não dar conta de tudo, nem deve. isso é o reflexo já do que a gente teve como parâmetro em casa, do que é o masculino e do que é o feminino, né? Porque com a mãe a gente aprende a dar amor, com o pai a gente aprende a receber amor. Então, se a gente já teve isso disfuncional, a nossa polaridade vai crescer disfuncional. Então, a gente tem que reaprender isso, né? Exatamente. Não é fácil, mas existe um caminho. A gente está aqui para ir para fazer os desafios, né? Vai vasculhar isso aí, vai meditar, vai fazer mesa, vai constelar, vai buscar todas as ferramentas que tiver que Sim. buscar. E para uns vai ser uma coisa, um vai funcionar melhor, para outros, mas tem que buscar. Porque senão isso aí vai ficar virando uma coisa e tu não vai nunca te entender. Então, assim, existem hoje em dia várias ferramentas, vários mecanismos, vários profissionais aí que podem estar orientando, estar auxiliando. E o mais importante é tu entender que tu precisa olhar para isso, porque senão tu vai estar sempre fugindo de ti mesma, né? As pessoas estão ali procrastinando resolver elas mesmas, né? Dói olhar para isso, Dói, né? com certeza, é desconfortável. Te chama atenção de algo que tu nunca imaginou, né? Mas faz total sentido e extremamente importante. O que eu ia falar aqui para ti, porque como a gente está falando das feridas, eu acredito sim que muita gente não entenda, a gente deu uma pincelada ali no início, mas eu acho interessante falar sobre as 5 feridas e as 5 máscaras que elas têm, porque talvez as pessoas se identifiquem com essas máscaras, é muito mais fácil de identificar. E até depois dá para tem a questão do corpo também, né? Eu gosto dos divertidamente porque eles são a expressão pura dessas emoções, dessas feridas. O corpo fala, né? Até quem já entende um pouco da linguagem corporal olha para a pessoa e já vê assim, essa tem a ferida da humilhação, a pessoa já está mais retraída, já tem a ferida da traição, a gente consegue identificar. Mas é importante falar das máscaras, porque é onde acho que as pessoas mais vão se identificar, não tanto com a ferida, mas com as máscaras, né? Porque a máscara é um mecanismo de defesa. Beleza. Então, se ela vê que ela age dessa forma, ela sabe que ela está se defendendo da dor dela, né? E que algo engatilhou que aquilo acontecesse. Então, a ferida. A gente se vai se identificar com todas, mas tem algumas que é mais forte. Normalmente as mais fortes são ou a humilhação, o abuso, né? Que é a ferida da humilhação, que a gente fala de masoquismo, mas eu gosto de falar do autoabuso, porque a gente Sim. abusa em alto nível.
Mas vamos começar pelo começo, assim. A primeira é a rejeição. Por quê? É a que a gente sente pela primeira vez dentro da barriga da mãe. Desde o nosso concebimento. Não quer dizer que a mãe rejeitou, quis abortar, nada disso. Mas se a mãe ficou com medo, ficou pensando, ah, eu não deveria ter engravidado e tal, que é coisa normal da gente pensar. Não quer dizer que a gente não ama aquela criança ou que ela não vai ser bem-vinda, mas é um medo natural do ser humano. E aquela criança já sentiu assim, puxa, não sou bem-vinda. É. No livro das Cinco Feridas da Lise Bourbeau, ela fala isso, sobre a rejeição, né? Nós já viemos na família certa para curar aquilo que a gente precisa dos nossos traumas. Então, assim, te dê ao direito de também rejeitar os teus pais e dê eles ao direito de te rejeitarem, porque isso é uma situação humana, né? Então é aquela coisa assim, tiro trocado não dói. E aí, o que a gente faz quando a gente. Qual o nosso mecanismo de defesa quando a gente vai se sentir rejeitado? Procrastinação. A gente entra para dentro da concha, a gente se esconde, a gente foge. Então, eu vou dar um exemplo assim, né? Alguns exemplos. Eu tô triafim de fazer um concurso, e aí eu quero ir lá fazer minha inscrição, porque eu vou estudar, e aí daqui a pouco vem na tua cabeça assim: ai, mas tem tantas pessoas mais inteligentes do que eu nem vou tentar porque eu não vou passar. E aí nem faz inscrição, nem desiste, nem vive aquela experiência. Ou melhor, quero um grande amor, quero me abrir para o amor. Aí daqui a pouco assim, ai, mas tem tanta mulher mais interessante no mundo. Quem sou eu? A falsa humilde, né? Quem sou eu para, né, atrair um amor lindo, moreno, alto, bonito e sensual? Nunca ninguém vai olhar para mim. Porque a percepção é de que eu não fui bem-vinda, eu fui rejeitada, então tudo sobre mim não é importante. Tudo sobre os outros é muito mais importante. Então o foco é assim: todo mundo é mais importante menos eu. Eu não tenho meu lugar no mundo. Então, uma pessoa que fica muito nos devaneios da mente, sabe? E que se sente a não compreendida, porque ela não está aterrada, ela não se sente amada e pertencente. E não precisa nem ser pela família. A gente se sente pertencente e aterrada aqui, conectada com a energia vital, quando a gente sabe que é filha da Mãe Terra. Quando a gente está com as nossas bases fortes. Porque nada nos falta quando a gente está conectado com a energia vital da Terra, da Mãe Gaia. Ela é a nossa mãe. E isso é uma coisa tão legal de se falar, porque óbvio que tem, quem vai escutar aqui eu não sei, mas as pessoas que pelo menos nos conhecem através de ser clientes, e é uma coisa que eu já criei como um mecanismo de todo o início de atendimento é fazer o aterramento. A gente vai lá pro coração de Gaia e a gente se conecta com essa energia dessa mãe. E cada vez mais que tu nutrir isso, é uma nutrição para ti, é um enraizamento, é um aterramento, e é importante a gente se sentir pertencente e amada por essa mãe, essa consciência desse planeta, né? Dessa nossa casa aqui. Ela nos materna. Então, Muito. é Porque se a importante. gente for pensar, para a gente se sentir nutrida, né, nutrida de mãe, e não ficar naquela dúvida assim de será que eu vou conseguir? Será que eu vou prover? Será que eu tenho sorte? É tu saber que tu tá sendo amparada. Nada vai te faltar. Mas quando a gente não está conectada com a grande mãe, aí tem dúvida, aí tem medo. Não está nutrida e nem reconhecendo a sua divindade. E aí isso vem como forma de a nossa mãe, É. através do útero, que a gente vem do útero cósmico, né? Aí é o útero da nossa mãe, de para olhar para isso, que é uma coisa muito profunda, né? Todo esse rolezão, por isso que se chama Birocast, porque a gente vai muito longe, né? Vai indo, vai indo, vai indo. Ih, são camadas e Então, camadas. sim. Então é esse tipo de coisa, sabe? A gente quer uma coisa, mas aí se auto-intitula não importante, que não tem nada, ou beija-flor de novo, que não tem nada para oferecer para o outro, então a gente Escapa, guarda na sua né? insignificância, É, mais ou menos, sabe? Se acha exato. insignificante. Fica querendo fugir das situações. O abandono, ele está conectado com o pai, né? Mas assim, a gente está falando para mulheres, tá, gente? A rejeição, no caso dos homens,
é o pai e o abandono é a mãe. É o genitor do mesmo sexo, no caso. Isso, a gente muda. Rejeição, o mesmo genitor, abandono, genitor oposto. Uhum. O abandono, ele tem aquela sensação, não é, também não quer dizer que, ai, meu pai não foi presente, ai, quando eu nasci meu pai sumiu, ai, eu não conheço meu pai. Isso só reforça a dor. Mas tu pode ter tido um pai, e eu dou um exemplo meu, eu tive um pai completamente presente, até os meus 15 anos, que foi quando meu pai e minha mãe se separaram, mas o meu pai emocionalmente era ausente. Ele não sabia, né? Esses dias até a gente viu um vídeo que perguntavam para o pai qual a cor dos olhos do teu filho, qual o dia do aniversário do teu filho. E Fiquei os pais indignadíssima. completamente relapsos, né? Alheios, as informações básicas do filho, a mãe sabendo tudo, o pai ali, meu É. Deus. Então, assim, Um abandono explica por emocional. que o filho se sente abandonado, se sente menos importante. E aí ele fica naquela necessidade de agradar o outro e ele entende o quê? Quando eu me sinto vítima, quando eu me sinto fraco, impotente, e eu estou mostrando que eu preciso de uma necessidade, suprir uma necessidade sem falar, eu vou para minha fraqueza, eu demonstro não tá bem para receber atenção e fico dependente dos outros, daí é de opinião e de tudo isso que a gente falou, entende? Então, assim, por que a tendência ao vitimismo? Ninguém gosta de falar que é vítima, mas quando tu tem uma necessidade emocional e às vezes tu só quer reclamar, isso é vitimismo. Às vezes tu só quer reclamar. Falou em reclamar, me identifiquei. Quando vê, a gente tá reclamando. Tem que dar conta. Mas então a gente tem que começar a aprender a pedir o que a gente precisa. Eu não tô legal, eu quero. Tu pode. A criança não aprendeu a comunicar, né? Aí a gente fica ali A naquela. comunicação dela é, ai, não tô bem, olhem pra mim. Só que quando tu cresce, tu tem que fazer o quê? Preciso reclamar. Tu pode me escutar? Eu tô me sentindo ansiosa. Tu me dá um abraço para me regular? Eu estou me sentindo ofendida com o que tu falou. Isso que tu fala me dói. Aí é falar sobre nós, mas o que que a gente aprendeu? Atacar o outro. Olha o jeito que você quer. Entende? Porque é um mecanismo de defesa. Ao invés de falar, eu não estou confortável com isso. Eu não gostei disso. Eu não gostei. Isso ativou em mim uma dor. Isso me dói. E aí acontece uma comunicação não violenta muito legal e tu fica no teu lugar de poder. Não dá o poder pro outro. Porque quando tu desestabiliza, ativou o teu mecanismo de defesa e tu está na dependência da aprovação do outro. E aí começa dois pitbull a brigar, né? Depois tem a ferida da humilhação, que é o autoabuso. E isso vem daqueles lugares assim, de tu ter se sentido humilhada. Sabe uma criança que já é tímida, que a gente chama de bicho do mato? Não existe criança assim, é uma criança traumatizada. Timidez é trauma, vergonha é trauma. Então ela começa a ficar com medo, ela carrega muita culpa, né? E isso pode ser de coisas que a mãe falava, por exemplo. O cuidador, né? Esse pode ser ambos os sexos, mas normalmente é a mãe Os que cuida do filho. controladores geralmente causam isso, né? A criança ela tá naquele momento de saber as texturas. Então, às vezes ela faz uma bagunça na comida, às vezes ela bota a mão na fralda, tira a fralda, fica toda cagada, faz uma lambança, mexe nas coisas, né? Come batom e aí a mãe vai lá, ai, sua porca, guria relaxada, sabe? Expõe algo vulnerável dela e ela fica com essa culpa de não estar cumprindo padrões autoimpostos, projeções, expectativas, não quer envergonhar as pessoas e aí ela começa a criar um autoabuso interno de perder o senso de limite, ela não comunica mais as necessidades dela porque ela não quer incomodar e ela começa a carregar pesos que não são dela. E aí vem as compulsões também, principalmente alimentar, porque daí é um mecanismo de defesa daquela criança. Por que ela tá gordinha? Porque ela tá comendo sem parar, porque ela tem vazio e ó. É. Muito. Eu vivi isso na minha infância, né?
Legal. E hoje só que eu tô modificando isso. Então, assim, Muito recorrente. isso é o quê? Porque ela não consegue se expressar, ela não tem lugar para ser ouvida. E é a ferida mais difícil. Então ela se sabota o tempo todo, porque eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar mais um pouquinho. E ela não consegue botar aquilo para fora para aliviar aquele desconforto. O que que ela faz? Aquilo que dá prazer. Às vezes é comer, às vezes é comprar, às vezes é beber, às vezes é tomar remédio, sabe? Vícios e compulsões. Aquilo que vai, sabe, te regular instantaneamente ali, que vai te trazer um alívio para aquela tensão Falso alívio, que né? tu Uma não falsa aprendeu a regulação. regular. E o maior medo de quem tem essa ferida é envergonhar alguém. Então ela engole, ela come tudo. Porque, ai, Deus o livre se eu desagradar. Tem muito a ver com a mãe. Se a minha mãe não se orgulhar de mim, Deus o livre. Então eu tenho que bancar aqui alguém, fazer de tudo e até o meu limite. Então ela não reconhece o seu limite. Ela não sabe dizer aqui não, aqui tá doendo. Então ela se culpa e começa a fazer o quê? Tá bom, vai só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Quando vê, ela tá numa estafa, a vida financeira dela tá um caos, porque ela fica pagando, cria dívidas energéticas, né? Porque tem isso, um autoabuso, não se honra. E é aquela pessoa, vou dar um exemplo nesse também, né? Sabe assim, quem é que pode trabalhar no feriado? Quem tem a ferida da humilhação? Eu! Ah, quem é que pode ficar um pouquinho mais tarde hoje? Eu! Quem é que quer ficar responsável por não sei quem? Eu! Então ela tá sempre se abusando. Ai, hoje eu vou tirar um dia off. Aí vem alguém, ai, será que tu pode me ajudar? Posso. Ela não consegue reconhecer que, tipo assim, hoje eu não tenho para dar. Ela dá. E aí o que que ela começa a fazer? Carregar peso e realmente engorda, porque ela não consegue liberar aquela energia, sabe? Ela não Exatamente. consegue se priorizar. Depois tem a ferida da traição. E ela tem muito a ver com o complexo de Édipo. Por quê? Nas mulheres, o primeiro homem que a gente se apaixona é o pai, e nos homens é a mãe. Então, quando a gente tem uma quebra de confiança, do tipo, uma coisa pode ser muito boba, um trauma é um evento, tá, gente? Não é uma coisa assim, ah, aconteceu uma coisa muito. Não, às vezes é uma pequena coisinha. E eu vou dar um exemplo. O teu pai falou que ia te buscar na escola e ele esqueceu. E tu ficou lá desesperada, sozinha, não sabia voltar para casa, ele se atrasou horrores, tu não sabia o que fazer, tu achou que foi ali, houve uma quebra de confiança com o teu pai. Ah, acontecia. Agora eu Ele fez. lembrei que eu era esquecida. Fui muitas vezes esquecida. Aí a gente explica tantas coisas que a gente tenta controlar hoje, né? É. Então, assim, o que que faz? Eu não posso confiar no outro, então eu vou controlar. Aí a pessoa pega a direção da vida e não consegue ser ajudada. Ela não consegue parar, relaxar, confiar. Vai para uma polaridade muito masculina, porque é do fazer. Mulheres negam o seu feminino, porque eu não consigo confiar na figura masculina. Então eu vou controlar tudo. Porque eu não posso confiar. Então, eu vou pegar a rédea da minha vida, porque se eu depender dos outros, eu vou me decepcionar mais uma vez. Então, são aquelas pessoas que elas preferem fazer tudo sozinha. Elas não confiam em ninguém. Porque quando elas confiaram, deu no que deu. Entende? Então, hoje, a gente vai muito pro controle. Então, a maioria das pessoas controladoras, elas têm um histórico de alguém algum dia me decepcionou, me traiu, traiu a minha confiança, entende? Então, a Entendi. gente começa a se trair, porque a gente se abusa horrores, a gente não consegue relaxar, porque aquela figura ali, ela desperta em nós desconfiança. Então, a gente fica o quê? Eu vou controlar isso aqui. Se eu não puder controlar, eu tô fora de controle. E eu vou sentir aquela dor de novo. Não, socorro! E a gente se perde num controle enlouquecedor. Para mim, isso aí é muito louco, gente. E o controle é em reabilitação, né? Só por hoje não controlo. Por É hoje eu não controlo.
sabe? É um Assim, vício, é um vício. isso tudo, né? Porque é um histórico, é um caminho neural. E E aí, por essa pessoa que é controladora, ela também tem uma tendência a se tornar manipuladora, né? Porque o controle acaba que tu gera uma manipulação também sobre as coisas à tua volta, porque tu tem a mania de que tu é controla uma aquilo. pessoa que não confia nos outros, então ela não tem paciência com gente mais lerda, porque ela desenvolve altas habilidades. E quando ela desenvolve altas habilidades para poder dar conta de tudo, ela começa a ver que aquelas pessoas que são mais lentas irritam, porque ela fala, não posso confiar nessa lesma aqui. Próximo, entende? Porque, tipo assim, ela só vai confiar em alguém tão perfeccionista que nem ela, tão com muitas habilidades que nem ela. E são raríssimos, porque hoje todo mundo tá com a cabeça meio biruleibe, né? E aí, falando da questão do relacionamento, vocês podem prestar atenção que ferida atrai ferida. Daí essa tua ferida vai atrair pessoas com essas mesmas feridas. Por isso que a gente entra aí em relacionamentos mais abusivos, tóxicos, porque tu não tá curando aquilo que tu realmente tá ferindo de ti. Então, tu vai atrair pessoas que vão ressoar com essas feridas completamente. Então, a E importância de olhar para isso para mudar esses padrões, né? sim, e outra coisa, quando fala em traição, a primeira, que nem o autoabuso, que nem o autoabandono, a autorrejeição. Se vocês pararem para pensar, a gente se trai em vários níveis. Por quê? Porque eu não consigo descansar, então o corpo está pedindo descanso e eu penso assim, não, eu tenho que controlar. Eu não consigo confiar nos outros, tá pedindo, teu corpo tá pedindo para que tu delegue as coisas e tu tá dizendo, não, eu vou controlar. Então, por que que às vezes a gente atrai traições em relacionamento, em família, pessoas mentem para ti, escondem coisas de ti, porque Verdade. elas estão sinalizando que tu tem isso, para onde tu tem que olhar. Tu te trai em primeiro lugar. É, Tu exato. tá o tempo todo te enganando, vivendo um mecanismo de defesa. Então, assim, é um sinal para dizer assim, tu também, tu tá te traindo em primeiro lugar e a gente ensina o outro a nos tratar, É. né? A lei do espelho, né? É, total. E por último, a ferida da injustiça, né? A ferida da injustiça, ela também tá ligada com o pai nas mulheres, que é aquela. Ele fala muito de raiva, sabe? Quando a gente sente muita raiva, é porque a gente está se sentindo injustiçada com alguma coisa. E ele traz a ferida da rigidez. Pessoas muito rígidas, que têm aquele senso de justiça muito forte. Isso é justo, isso não é justo. Por quê? Sabe aquelas situações, por exemplo, assim, que tu tem irmãos, por exemplo, e tu tá de boa ali, quieta, e teus irmãos estão bagunçando, derrubando a casa. E a tua mãe, ela nem presta atenção, ou o teu pai, né? Pode ser ambos os dois, assim. E aí ela chega assim: vocês não têm educação, sabe? Te inclui e tu fala: gente, mas eu nem tô fazendo nada. Ou tu apanha só porque tá junto, ou te coloca a culpa porque tá junto e tu sente uma injustiça em relação àquilo, tipo, eu não tava fazendo nada. Eu tava aqui de boa e te incluíram no BO, aí tu vai ser extremamente rígido, porque tu não vai querer repetir aquilo com as outras pessoas, porque aquilo dói. Então tu busca justiça, mas é uma justiça assim que te faz mal. Então são pessoas que têm o corpo tensionado, que não consegue descansar sem culpa. Então é aquela pessoa que trabalha demais para justificar que o que ela está fazendo tem mérito. Aí não consegue parar. E uma coisa que eu vi também que eu tinha uma rigidez muito grande é tu precisar fazer xixi e tu segurar o xixi porque tu não acabou aquilo, sabe? É. Tem que fazer a tarefa, sem esforço, sem recompensa. Um corpo tenso, tá sempre com torcicolo, alguma dor, sabe? Porque fica assim um senso de justiça e não consegue ser mais flexível, maleável, para olhar para os lados, para olhar outras possibilidades, porque o grande medo dessa pessoa é ser injusto. Deus o livre ser injusto. Só que a pessoa também não percebe que ela é injusta com Com ela. ela. Uma régua muito alta, uma crítica muito alta. Então, assim, às vezes tu tá ali louca pra fazer um xixi e tu não vai, porque primeiro o dever, o xixi que espere, é uma necessidade básica do teu corpo. Então, assim, coisas, né? Aí eu tô muito cansada, eu quero tirar férias. Quando eu tiro férias, eu fico só pensando no trabalho. Se sente Então, culpada por estar descansando, né? A pessoa não consegue.
consegue usufruir, desfrutar das coisas, porque se tu começa a ganhar dinheiro com muita facilidade, o que que eu vou falar para os outros se a vida é dura? Exato. Sabota o teu receber, entende? Então, se tu vê, eu não vou cobrar tanto porque não é justo, né? Tu busca justiça em tudo, só que tu não percebe que tu é injusto contigo o tempo inteiro. O corpo pedindo descanso, tu não dá. O corpo pedindo aumentar o teu faturamento, mas não é justo com quem escolhe ganhar pouco, quem tem baixo merecimento, quem tem baixa permissão. Então a pessoa, ela carrega uma rigidez que ela não percebe. Normalmente a gente atrai esse tipo. Então quando a gente vai conversar com as pessoas ao nosso redor, todo mundo fala: "Não, vamos todo mundo se esforçar". Porque como que eu vou justificar? Como que eu vou ser justa? Um bando de rígidos à minha volta dizer que a vida é fácil. É. Então, assim, todas essas feridas, tudo isso são mecanismos de defesa para se proteger. Então, para a gente olhar para isso e poder modificar, pegar mais leve, sair um pouco do controle, Com não se certeza. abusar tanto, não se abandonar, não se auto-rejeitar, desfragmentar, não se achar impotente, né? Para aceitar de fato essa criança dentro de ti e acabar com essa dependência das relações, daquilo que o outro espera de ti. Totalmente. Não, e a importância da gente olhar para isso no sentido de que, quando tu vai falando e dando os exemplos, tenho certeza que muita gente identificou aí algo em si ou algum padrão na própria família, no pai e na mãe, porque eles vêm reproduzindo aquilo que eles também foram acostumados, né? Geralmente, eu não sei porque eu tenho pais mais velhos, mas tem gente que não tem tanto, mas já criados numa rigidez, num controle, né? De amadurecer rápido, de fazer as coisas. Então, eles vão reproduzindo aquilo e, obviamente, vão passando para nós também. Então, esses mecanismos a gente vem pegando deles, mas a gente não entender o quanto a gente pode realmente olhar para isso e mudar, a gente vai passar adiante, a gente nunca vai conseguir quebrar esses ciclos. Então, a importância de identificar, através dessa conversa aqui que a gente está tendo, trazendo as feridas, trazendo os gatilhos, trazendo as máscaras, é importante vocês pararem e observar. Realmente eu tenho esse padrão, realmente eu me comporto dessa forma, realmente eu sou controladora, realmente eu tenho essa máscara, essa ferida. Então, assim, começar a perceber o que pode ser mudado aí, né, daqui para frente, entender realmente mais sobre si e sobre esses mecanismos que a gente vem reproduzindo. Porque é muito comum, é todo mundo. E aí tu vai falando, tu vai identificando um pouquinho de cada ferida, não adianta, é uma miscelânea de feridinhas, e aí a gente só tem que aprender a integrar essas feridas, porque são partes nossas, a gente não pode rejeitar elas completamente, né? Então, assim, aprender a olhar mais para si no sentido total, né? E todo mundo quer buscar a solução para as coisas de forma muito rápida, mas não quer viver processos, não quer se entregar para os processos, né? E tudo que traz grandes transformações precisa passar por grandes processos. Nenhuma grande transformação vem de algo rápido e instantâneo, isso não existe. Vai voltar a acontecer na primeira oportunidade. Então, assim, é realmente a gente aprender a entender isso e a se estudar mais, né? É isso que é a intenção da gente trazer essas informações, porque tá todo mundo no mesmo barco, gente. Cada um um pouco em níveis diferentes, mas tá todo mundo no mesmo barco vivendo a mesma jornada. Então, assim, Aqui para isso. aqui para isso, né? E acho que Exato. deu para entender que é muito sobre si. A vida é exatamente sobre si. Enquanto tu não entender sobre si, tu vai ficar ali sempre buscando e não entendendo, porque tu tem que entender, não é o mundo, é tu mesmo. O mundo ele é só um reflexo do teu mundo, né? Do teu universo. Então, isso é uma coisa, uma girada de chave, assim, que é óbvio, a gente aqui não é soberano em nada, mas cada um tem um processo, e eu falo por experiência. Eu gosto muito de dizer, eu só consigo ajudar as pessoas baseado naquilo que eu consegui ajudar em mim, naquilo que eu consegui entender e curar através de mim. Então, assim, realmente são processos, né? E se tu não te abrir, não te disponibilizar, não entender que realmente é sobre a tua historinha de vida e se enxergar de uma forma mais amorosa, mais acolhedora, né? Mais pacienciosa, entender que tu não é um monstro e um bicho de cabeça, tu te tornou algo, mas tu não é aquele algo. Então, assim, vai começar a mudar e melhorar muitas coisas na vida, né? Então, eu acho que tá para não se estender muito e tentar finalizar hoje esse episódio aqui falando sobre essas feridas. A gente vai entrar um pouco mais nelas agora, um pouco mais na fase energética ali, de trabalhar as polaridades, de entender a importância de se equilibrar com as nossas sombras e a nossa luz, né?
nessa dualidade que nós vivemos, e o passo a passo de enfim, conseguir se permitir, de abrir essa permissão, né, de viver, de sentir e de passar por esses processos de não criar esse rótulo de dependência. A dependência não é só sobre um relacionamento amoroso, é sobre, que nem a Natália falou, tem pessoas sozinhas que são dependentes, não interessa. É aquilo que tu criou de mecanismo de estar sempre buscando validação em algo ou em alguém para te sentir pertencente, né? Então, vão prestando atenção naquilo que a gente trouxe. Não sei se a Natália quer colocar mais alguma coisa, mas eu queria dizer para finalizar depois, para o pessoal comentar aqui, né, nesse episódio, o que Se vocês tiver dúvida, tem alguma claro, que pergunta. dúvida vocês têm, com que feridas vocês mais se identificam, né? Com que máscaras aí vocês ressoam, o que mais chamou atenção, que insight vocês tiveram sobre esse papo, sobre essa conversa, porque a intenção aqui é fazer vocês pensarem, é fazer vocês saírem fora dessa caixa, né? Esse ViroCast é para isso, para a gente expandir as nossas mentes e se ajudar, né? Trazer aí novos pensamentos, novos posicionamentos e processos de melhoria, de cura, né? Então, comentem para a gente saber com que vocês se identificaram, o que vocês acharam, né? E se inscrevam no canal. E se inscrevam no canal, para a gente poder estar abrindo lives e trazendo convidados e vocês estarem interagindo com a gente ao vivo, né? Que é E muito mais outros vídeos, com interessante. certeza. E o próximo episódio vai ser importante, porque também não adianta a gente ficar parado hoje pensando, ah, é porque é minha mãe, ah, é porque é meu pai, ah, é É, porque não sei o quê. eles ali. Não. Vocês são grandes agora. Então vocês precisam integrar essa adulta, que ela não está tomando conta, né? Então, assim, quando a gente está nesses mecanismos, é porque a gente está na criança, a gente quer se defender. Então, não é mais responsabilidade de pai e mãe. Hoje a gente precisa integrar as polaridades que foram disfuncionais, por isso que a gente precisa equilibrar as polaridades para quê? Para maternar para si mesmo, dar para si aquilo que não teve. E quase ninguém faz isso, né? A gente ainda fica esperando de fora. Então, o segundo episódio ele vai ser sobre isso, as polaridades, né? E a referência de que são polaridades em equilíbrio, porque vimos polaridades desequilibradas, disfuncionais na infância, por isso que hoje a gente tem tanto problema emocional. Então, hoje, o maternar é nosso. Tu é a tua própria mãe, o teu próprio pai. Então, não tem mais que buscar de fora. Tu sendo homem ou tu sendo mulher, isso aí é independente de Tá? Tem as duas energias dentro de nós, né? quem. Então, assim, o próximo episódio vai ser isso. Comentem, escrevam que não vai cair o dedo de Não vocês. vai, por Fazer favor, isso para a né, gente gente? poder fazer ao vivo aqui. Então, dá essa ajudinha aí pras manas aqui, tá? E, gente, gratidão a quem esteve aqui com nós, tá? Deixem as perguntas aqui que no próximo episódio a gente vai responder, né? Dizer o que se identificaram. A gente também responde ali para vocês, tá? E convido vocês a se inscreverem no nosso canal para dar uma ajudinha para a nossa página Sim. crescer. E compartilhem com outras pessoas assim, que vocês Compartilhem, com acham que certeza. estão. Tem algum amigo, algum parente, alguém que vai pensar assim, bah, essa pessoa podia escutar isso aqui, acho legal. Compartilhem. Tendenciosamente, sabe? Tendenciosamente. Ah, tão infantil. Vamos ver a Miglis. Como quem não É, quer. Ah, lembrei de ti, amiga. sim. Tá, gente. Então é isso. E quem quiser também, quem sentir aí de estar participando, contribuindo com alguma coisa, algum posicionamento. Ah, eu isso aqui é um assunto que eu gosto realmente de Gosto de falar, falar. porque, que nem eu falei, claro que não é todo mundo aqui que nos acompanha, me acompanha, enfim. A intenção é o quê, né, gente? Às vezes a pessoa não precisa ser terapeuta, ela não precisa trabalhar com isso, não precisa ser psicóloga, não precisa nada, mas Eu ela tenho um tem um assunto super conhecimento. legal para contribuir, né? Exato, ela tem um conhecimento, ela tem uma mente ali que ela gosta de conversar sobre coisas e ela tem um entendimento. Uma coisa que a gente vai falar em algum momento aqui é sobre intuição, sobre sabedoria interna. Todo mundo que tá aqui tem um euzinho interior que sabe de tudo. E vocês precisam consultar esse sábio que existe. Porque o sabotador vocês consultam, mas o sábio vocês deixam ele ficar. Ele não escuta a sua voz, né? Então é o que eu digo: todo mundo tem uma sabedoria ali que não sabe nem de onde que tirou, mas
sabe que domina um assunto, uma questão. E é isso, esse espaço é para a gente realmente criar uma egrégora, criar como é que tu falou? Uma tribo, né? A tribo, a nossa tribo. Pessoas que ressoam, que têm os mesmos ensaios, objetivos, enfim, né? Não, sem limitação para nada. E às vezes até a gente nem sabe mesmo sobre muita coisa, tem alguém que traz um assunto completamente distorcido. Eu adoro, sou super curiosa, sou super aberta também a querer saber sobre algo ali mais místico, revolucionário, qualquer coisa que não seja da nossa alçada, não tem problema algum. A gente está aqui para agregar, né? Para contribuir uns com os outros. Então, esse espaço é aberto a todos que se interessarem e que ressoarem com a gente, com a nossa simpatia, com a nossa energia, com a nossa loucura. A nossa loucura, né? Tá só começando. A gente ainda tá um pouquinho assim, né? Daqui um pouco mais a gente vai se soltando, porque, né? Pega intimidade para vocês verem o que É, acontece. fica à vontade, mas não mexe em nada. Tanto. Gente, então tá bom. Então tá. Beijo pra vocês e até a próxima semana.